Graça e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos diante da sagrada face do nosso Deus e oremos diante da face de Cristo, coroado de espinhos, com seu rosto embebido em sangue, em seu preciosíssimo sangue. Talvez você consiga visualizar a face de Cristo, nosso Senhor. E neste momento nós não estamos contemplando Jesus eucarístico, no véu do Santíssimo Sacramento. Nós não estamos contemplando todo o seu sacratíssimo corpo na cruz. Nós não estamos contemplando a sua face transfigurada, mas nós estamos contemplando a vossa sagrada face, a vossa santa face, embebida em sangue, com seus cabelos ainda emaranhados na sua coroa de espinhos. A santa face que foi esbofeteada, escarnecida. A face de um Deus que entrega até a última gota do seu preciosíssimo sangue, e de fato ainda quando éramos seus inimigos. Senhor, te pedimos perdão. Contemplamos a sua sagrada face, Senhor, que nos liberta de toda a face da loucura, Senhor. Que nos liberta, Senhor, de toda a contaminação do ódio. Que nos traz a realidade de Deus que se fez homem e que foi rejeitado por nós. Ó Santa Face, nós vos chamamos até quando vós nos ouvis. Maravilhosamente, vós podeis nos ajudar, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Senhor, mostrai-nos a vossa face e nós seremos salvos. Amém. É contemplando a vossa sagrada face, Senhor, que nós queremos nos aproximar de Ti. Não nos assustar, Senhor. Não causar medo ou repúdio, mas pelo contrário, enxergar a vossa infinita misericórdia, Senhor. O profeta Isaías, ele vem nos falar sobre os sofrimentos e a glória de Cristo. Antes sem glória e depois glorioso. Homem de dores, que é desprezado, ferido por causa das nossas iniquidades e oferecido voluntariamente, morto e sepultado, exaltado pelo Senhor. Eu lembro de certa vez uma pessoa que dizia para mim que ela não podia olhar para a cruz, ela não conseguia olhar para a cruz. E essa pessoa, que se dizia na época católica, na verdade tinha um grande envolvimento com práticas ocultas. E é claro que ela não conseguia contemplar a face de Cristo na cruz. É claro que ela não conseguia contemplar o seu sacratíssimo corpo, Senhor. Porque a cruz é sinal de loucura para uns, é escândalo para outros, mas para nós cristãos é sinal de salvação. Por isso, Santo Atanásio, ele diz assim: ainda que os católicos fiéis à tradição se reduzam a um punhado, são eles a verdadeira Igreja de Cristo.
Nós já pregamos, já anunciamos, já falamos várias vezes sobre a mentalidade de um falso Cristo, de uma falsa igreja, uma ideologia que foi pregada, que foi tantas vezes contada, esta mentira, e que hoje muitos que se dizem católicos não conhecem a Santa Igreja Católica. Muitos que dizem crer em Deus vivem como se Deus não existisse ou como se fossem os seus próprios deuses. Estão dentro da igreja, mas não vivem de acordo com a sagrada tradição, com o sagrado magistério, com a sagrada escritura. E digo que alguns não vivem porque não conhecem. E não conhecem porque não tem quem pregue para eles. Talvez a gente possa recordar aqui daquela passagem do eunuco que lia a escritura, mas ele não compreendia e ele não sabia de quem que o profeta estava falando. E foi preciso Tiago estar ali para ele anunciando, pregando, revelando para ele a face do Senhor. Se eu leio a Sagrada Escritura, de Gênesis ao Apocalipse, e não encontro Cristo, é porque eu não estou lendo a Sagrada Escritura com o mesmo espírito que ela foi escrita. E eu estava estudando um curso com o Padre Paulo Ricardo sobre como ler a Sagrada Escritura, também outro curso chamado Quem é Jesus? E ele falava algo interessante, que somente um católico pode ler a Escritura e compreendê-la, porque somente ele tem essa intimidade com o Espírito que inspirou os sagrados autores, escritores. Da Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Somente o Espírito Santo pode revelar no nosso coração, mas não de forma particular, individual. Não! A Sagrada Escritura não foi escrita assim. Aqueles que eram o povo de Deus no Antigo Testamento, a Sagrada Escritura, através de Jesus Cristo, que é o Logos, o Verbo, a Palavra que se fez carne, ela revela a Cristo e nos convida a ser o novo povo de Cristo. A Igreja Católica é o novo povo de Cristo. Ora, no Antigo Testamento, Deus reuniu ali os 12 patriarcas. Jesus reúne os 12 apóstolos. Não é preciso muito para entender. Não é preciso muito para entender. Eis o novo povo de Deus, instituído por Cristo na sua igreja. A igreja una, santa, católica e apostólica, fundada por nosso Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A religião é isso, é religar. E nós somos religados porque somente na Santa Igreja Católica nós tomamos do corpo santo de Deus na comunhão. É somente aqui que nós temos o Santíssimo Sacramento, a revelação completa. Não temos partes. Não é parcial, mas é total. É Deus que se entrega total através da Igreja Católica. Por isso, os santos sacramentos, que não é uma invenção, mas é uma instituição dada por Deus, é o toque de Deus. É Ele mesmo que diz que todo aquele que for batizado será salvo. Mas não para só nisso. Não para só na questão de ser batizado. Mas é ser ensinado e praticar tudo aquilo que Jesus ensinou. De fato, é tomar o corpo santo de Deus tantas e quantas vezes for possível, com piedade, com respeito. De fato, é frequentar a misericórdia de Deus através do sacramento da Santa Confissão. E quantos não se preparam para o sacramento da confissão
e se confessam de qualquer forma, sem uma preparação, não tem uma eficácia, sem um verdadeiro arrependimento, como pode ser tocado pela misericórdia de Deus? E aí, aos enfermos, aqueles que correm algum risco de vida, nós temos o toque de Deus através do sacramento da extrema-unção, um sacramento de cura. Aqueles que vão talvez passar por uma cirurgia, que estão num tratamento delicado, e é claro que é um sacramento de cura para o corpo, mas também para a alma, por isso esse sacramento também tem a eficácia de perdoar os pecados. E aí nós temos os sacramentos de serviço, na questão do sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, ser co-criador com Deus, participar do sacrifício de Deus, ser um sacerdote ordenado ou ser um sacerdote do lar. Por isso, não se afastem da face ensanguentada de Cristo, mas pelo contrário, a contemplem com amor, reconhecendo que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. É o Filho de Deus. Por isso é Deus. É da mesma essência do Pai. E nós caímos no erro de olhar Jesus talvez como um profeta, talvez como um santo, entre aspas, um santo maior. Não, não é isso. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Por isso agora, olhando para a sagrada face do Senhor, eu quero orar o livro do profeta Isaías, do capítulo 53. Eis que o meu servo procederá com inteligência, será exaltado e elevado, e chegará ao cúmulo da glória. Assim como pasmaram muitos à vista de ti, assim será sem glória o seu aspecto entre os homens, e a sua figura desprezível entre os filhos dos homens. Ele borrifará ou purificará com o seu sangue muitas nações. Diante dele os reis taparão a boca, porque ouviram aquele a quem nada tinha sido anunciado a seu respeito, e os que não tinham ouvido falar dele o contemplarão. Quem deu crédito ao que nós ouvimos? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E ele subirá como o arbusto diante dele, e como raiz que sai de uma terra sequiosa. Ele não tem beleza nem formosura, e vimo-lo, e não tinha parecença do que era, e por isso não fizemos caso dele. Ele era desprezado e o último dos homens, um homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e o seu rosto estava encoberto, era desprezado, e por isso nenhum caso fizeram dele. Verdadeiramente, ele foi o que tomou sobre si as nossas fraquezas e pecados, e ele mesmo carregou com as nossas dores. E nós o reputamos como um leproso e como um homem ferido por Deus e humilhado. Mas foi ferido por causa das nossas iniquidades, foi despedaçado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele, e nós fomos sarados com as suas pisaduras. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se extraviou por seu caminho, e Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi oferecido em sacrifício, porque ele mesmo quis, e não abriu a sua boca como uma ovelha que é levada ao matadouro. E como um cordeiro diante do que o tosquia, guardou silêncio e não abriu sequer a sua boca. Ele foi tirado pela angústia e pelo juízo. Quem contará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Eu o feri por causa da maldade do meu povo, e o Senhor lhe dará os ímpios convertidos em recompensa da sua sepultura.
e o rico em recompensa da sua morte, porque ele não cometeu iniquidade, nem nunca se achou dolo na sua boca. E o Senhor quis consumi-lo com sofrimentos, mas quando tiver oferecido a sua vida pelo pecado, verá uma descendência perdurável, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Verá o fruto do que a sua alma trabalhou, e ficará satisfeito. Este mesmo justo, meu servo, diz o Senhor, justificará muitos com a sua ciência, e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei por sorte uma grande multidão de nações, e ele distribuirá os despojos dos fortes, porque entregou a sua vida à morte, e foi posto no número dos malfeitores, e tomou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos pecadores. O profeta, ele fala de Jesus. Ele conta a história da paixão, crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus. Eu não vou estender mais as minhas palavras. Eu peço que você se coloque simplesmente diante de Jesus crucificado. Contempla a sagrada face do Senhor. Talvez você tenha a graça de ter na sua casa um quadro da sagrada face. Não importa o tamanho, mas é necessário que cada cristão tenha. Também o crucifixo, a cruz, com Cristo pregado nela, crucificado verdadeiramente. Eis o mistério da vida dos santos. Contemplar o Cristo crucificado, meditar na sua sagrada face. Contemplar e meditar. Quanto tempo for possível e necessário, contempla a face do Senhor. Medita no seu preciosíssimo corpo, na sua paixão, crucifixão e morte. Isso trará uma grande diferença na sua alma. Isso lhe revelará e, de fato, vai te abrir a um grande mistério. A você poder receber as virtudes ocultas da paixão, da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo de ficar contemplando. Contempla, medita. Deixe os seus pensamentos se focarem totalmente na parte da paixão de nosso Senhor Jesus. E recebe a parcela que te cabe, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.